disculpadme. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta octava edición del Día Internacional de la Ciudad Educadora. Bom dia a todos e bem-vindos à oitava edição deste evento das cidades educadoras. Comunicação de serviço, vai haver tradução simultânea para espanhol, inglês, português e francês. Se elige un lema para a celebração O lema para a celebração desta jornada é a cultura, fonte de criação e ensinamentos na cidade educadora. E gostaria de vos dizer, desde já, que a Câmara Municipal de Barcelona não vai estar representada como estava previsto e, de qualquer forma, o delegado não quis deixar passar esta oportunidade para cumprimentar e participar também com este vídeo que eu vou agora passar. Dirijo-me a todos na qualidade de presidente do Conselho da Cidade de Barcelona por esta ocasião do Dia Internacional da Cidade Educadora. É um grande prazer apresentarmos este grande projeto que envolve mais de 500 cidades em mais de 35 países e as cidades educadoras, no seu primeiro congresso de 1990, foi criado para integrar os governos locais de todo o mundo comprometidos e envolvidos com a educação para promover o intercâmbio de ideias e boas práticas. As cidades educadoras têm como objetivo refletir sobre a relevância e o impacto que tem a integração com o envolvimento de todas as instituições e entidades municipais para conseguir alcançar os direitos sociais, para promover o desenvolvimento e melhorar a vida dos cidadãos e para que possam participar mais ativamente. Este ano celebramos o Dia Internacional da Cidade Educadora com o tema Cultura, fonte de criação e aprendizagens na cidade educadora. A cultura é um elemento de desenvolvimento pessoal, social e económico nas cidades e comunidades e gera identidade e o sentimento de pertença, como também a cultura e a arte constituem uma via de inclusão social e capacitação. Com esta celebração, queremos mobilizar todos os agentes culturais nas cidades nestas jornadas de festas dinâmica e participativa para promover o diálogo e as oportunidades artísticas e novos ensinamentos. Desejamos que todos os municípios celebrem com êxito e que este evento crie novas sinergias entre as câmaras municipais e as prefeituras e as entidades da sociedade civil. Para alcançarmos o bem comum, o direito à educação e à cultura, são necessários espaços e oportunidades como esta para partilhar novas experiências, conhecimentos e opiniões e celebrar os progressos para criar novos horizontes, para juntar esforços para alcançar cidades mais educadoras, com mais oportunidades para todos e todas. Muitíssimas gracias, Luís. Muitíssimas gracias. Muito obrigado pelas suas palavras e numa perspectiva de direitos humanos para garantir o direito à educação e o direito a participar à vida cultural e social. A educação e a cultura são duas áreas de interesse público e nas nossas cidades enveredam-se muitos esforços para conseguir esse
esse direito. E é importante que se possam todos esses esforços assentar no apoio das instituições que estão envolvidas, nomeadamente os governos locais, e é por isso que nós queremos que estas atividades sejam levadas a cabo. E por isso convidamos o Dr. Nicolás Barbieri, professor da Universidade Oberta de Catalunha, e também convidamos representantes das cidades de Katowice, Montevideo e São Paulo para que venham apresentar projetos que vão nesse sentido. E dou desde já a palavra ao Dr. Nicolás Barbieri, professor da Universidade Oberta de Catalunha, e que ensina na área humanística e artística e é investigador também sobre políticas e direitos culturais e contribuiu para a concepção, desenvolvimento deste projeto. E tem a palavra, Nicolás, desde já. E dirijo-me a todos os participantes, se quiserem fazer perguntas, podem escrever no Q&A, perguntas e respostas, podem escrever as vossas perguntas, que depois serão comunicadas. Tem a palavra. Muito obrigado por esta oportunidade e por este convite. E também obrigado pela organização deste evento. Para que possamos nos conectar com realidades diferentes das nossas. E como tu dizias, não só a cultura é fonte de aprendizagem, mas pode ser também fonte de desenvolvimento em termos de educação. E é muito importante ver como, a partir das desigualdades que se registram nas nossas comunidades, podemos avançar e progredir no caminho da proteção dos direitos e da participação. E como dizia, temos aqui uma imagem do Quino, com certeza que o conhecem, que diz claramente que quando se fala de cultura, fala-se em oportunidade, de convivência, o convívio para a transformação social, no fundo de contas. Mas também se fala de desigualdades e esta imagem é muito explícita e ilustra muito melhor do que com palavras a situação. E podemos também complementar isso com outros temas que são centrais na minha apresentação e o Quino aqui ajuda com esta ilustração, não só na educação, mas temos um problema importante, como integrar e podemos potenciar os estudos. E o Quino explica aqui com esta imagem como é que muitas vezes ocultamos e reprimimos. E isso é um tema que eu também vou abordar. E outras coisas que eu gostaria de partilhar aqui convosco. E usei estas imagens justamente porque são muito eloquentes. Por isso nós queremos, no fundo, delinear com certo rigor a situação. E creo que esta experiência que quero compartilhar agora com vocês é basicamente a de... Esta experiência que eu quero partilhar convosco é como é que podemos, usando os dados, que aqui se referem a Barcelona, mas podem ser interpretados noutras situações, e cada cidade tem os seus. No fundo, é um fenómeno global, o da desigualdade.
das desigualdades. E este estudo, esta sondagem dos direitos culturais foi feita com a participação da Universidade de Barcelona e outras entidades. E se falamos em direito participativo, falamos de o direito em participar na vida cultural, não só na cultura, mas na vida cultural. E este direito articula-se em 4 dimensões. O acesso à cultura é um deles, poder assistir à cultura, mas há outros 3 elementos que são muito importantes: a prática, a comunidade e a formação, a educação para linguagens e práticas de governação, e isto é fundamental. A vida comunitária e cultural, que é a terceira dimensão deste aspecto, e é um elemento chave quando se fala de desigualdades de direitos. E o 4º pilar, que é o da governação, para ver para onde caminha a política cultural. E este estudo permitiu-nos evitar reproduzir hierarquias, desigualdades. Por isso, existe uma cultura que está legitimada, mas também existem atividades culturais não legitimadas e não fazem parte dos direitos. E a transmissão da cultura é muito importante e é preciso colocá-lo nesta conferência. É preciso prestar também atenção, não só às nossas intenções, mas é preciso prestar atenção às necessidades culturais. Bueno, voy avanzando tampoco para no demorarme y simplemente quiero compartir con ustedes algunos datos. E gostaria de partilhar convosco alguns dados, alguns números. Numa cidade há territórios, há bairros, há espaços que condicionam a nossa vida cultural e que muitas vezes têm fatores de exclusão comuns. Por exemplo, o rendimento das famílias, a possibilidade de aceder a um certo nível de estudos e também a assistência, por exemplo, poder ir a teatro, poder ir a concertos, qualquer atividade cultural. Portanto, a diferença entre os bairros nas várias cidades é enorme. Entre os bairros da cidade é enorme. E o nível de estudos também das pessoas em função dos bairros também é muito grande e determinam, no fundo, se esse direito ou não está a ser respeitado ou não. Mas temos de levar em conta outra dimensão. Se o bairro ou o espaço, se num determinado bairro pode haver desigualdades de acesso, também pode haver muitas oportunidades fora da cultura legitimada, tal como a entendemos. E, por isso, muitas vezes fomos ver quais são as outras atividades não reconhecidas, mas que podem também ser chamadas de atividades culturais. E a percentagem de pessoas que podem realizar este tipo de atividades exprimem essas desigualdades. Isto foi feito em 2022, 21 e 22, foram 2 estudos que foram feitos em anos diferentes e aqui Lo digo porque esa también es vida cultural que deberíamos contemplar
estas atividades culturais que deveríamos contemplar como vida, como direito, como também atividades educativas. Essa vida cultural, como eu dizia, é feita através das atividades ou também em instituições ou espaços que nem sempre são classificados como espaços ou entidades culturais. E quais são os espaços mais importantes para a vida cultural de um bairro? É importante saber, porque os espaços culturais existem os espaços que todos conhecem, que são referências e marcos culturais, mas existem outros espaços e outros equipamentos educativos que não são tradicionais, mas que são reconhecidos de grande relevância para as pessoas que os utilizam. E ainda há outros temas que eu gostaria de falar, que é a origem e o género, que estão na origem de desigualdades. E temos aqui quando a diferença, quando a origem de uma pessoa pode ser migrantes ou também o género. Estes dois elementos não devem condicionar a condição das pessoas, de vida cultural das pessoas. E isto tinha um pouco a ver também com a pandemia, mas também com o encerramento de muitos espaços, de muitos centros, de muitas bibliotecas e centros culturais ou de culto, as mesquitas, as sinagogas, etc. Portanto, o impacto é muito mais alto para as mulheres do que para os homens. Muito mais alto durante a pandemia. E estes são os resultados que temos aqui neste gráfico, com um impacto que foi bastante importante. E aqui também temos o impacto das pessoas cuja origem é fora da Europa e pessoas em relação às pessoas locais que nasceram ou em Espanha ou na União Europeia. Portanto, há aqui uma discrepância muito grande e o impacto é muito maior nas pessoas que têm uma origem diferentes, oriundos de fora da Europa. Portanto, temos de refletir sobre os fatores, estes fatores que explicam estas desigualdades. E quais são as políticas de resposta num estudo que está a ser feito, chama-se DEPART, o direito a participar à vida cultural. Analisamos estes fatores de desigualdade, mas também pensamos nas políticas de resposta a estes problemas. Porque que há desigualdades, mas, por exemplo, o código postal tem uma certa relevância justamente neste impacto do direito à cultura. E é mais importante do que o código genético. Há fatores múltiplos, a envolvente familiar, origem, género, etc.
están dando. E vamos ver quais são as respostas que dão as políticas culturais para resolver o problema das desigualdades. O sistema educativo e o sistema cultural, como dizia a Marina, são dois sistemas, são políticas públicas que estão bastante ligados entre si. E temos de pensar também nos nossos limites, temos de fazer uma autocrítica. Em muitas ocasiões não se reconhece a diversidade das formas de participação. Por exemplo, as formas de aprender música. Pode haver uma metodologia individual ou comunitária ou coletiva, portanto, é preciso introduzir políticas comunitárias de aprendizagem à música. E o que é que se passa com essas políticas culturais? Muitas vezes responsabilizam mais as pessoas do que as próprias instituições. Isto significa que qualificam-se as pessoas como não tendo interesse na vida cultural, como não tendo capacidades para desempenharem uma atividade cultural, e responsabiliza-se mais das pessoas do que as próprias instituições. Por isso, e isto tem a ver com a vida cultural das pessoas. Muy importante es cuando las políticas culturales e incluso las educativas e incluso las culturales educativas confundem. É quando as vidas culturais elas confundem equidade e homogeneidade. Então começamos a pensar que a solução é ter a mesma cultura para todos, quase de modo messiânico. Vamos levar a cultura às comunidades, aos bairros, aonde não houver cultura. Esse é um erro. E não apenas porque não é efetivo, mas sim porque estigmatiza as pessoas e reproduz esse olhar que é fundamental e central na vida educacional. Referenda à segregação, ou seja, promovemos a vida cultural, cada um com a sua cultura, todos separados. E nós nos deparamos com isso de modo cotidiano, ainda que haja alguns esforços contra isso. A cultura, que muitas vezes é de segregação e desigualdade. Então, apenas um olhar crítico e de autocrítica nesse sentido da cultura, só com isso vamos poder gerar políticas de transformação. E, de algum modo, para gerenciar e resolver essa desigualdade. E, para fechar, eu quero trazer um pouco de esperança para não ser tão pessimista, como dizia Jesus Martín Barbero, que seguramente alguns da América Latina vão tê-lo como referência. Algumas políticas que precisam ser pesquisadas, promovidas e estudadas são as que nos trazem esperança. Não as que nos fazem ser otimistas, mas as que nos dão esperança. Não é a mesma coisa. Existem políticas culturais e que eu acho que depois da minha conferência vão ser explicadas aqui, que propõem a cultura não como antídoto. Estamos em momentos, principalmente ultimamente, do avanço da extrema-direita e muitas vezes pensamos que a cultura pode ser um antídoto, mas não é o caso. A cultura é mais bem um paradoxo. Pode abrir espaço para liberdade, transformação e igualdade, mas também pode supor um espaço de reprodução de desigualdades. Existem políticas que pretendem precisamente colocar em destaque os espaços e momentos para que nós possamos
confrontar e negociar sobre a diferença entre pessoas que somos diferentes. Não faz sentido ter políticas culturais sempre pessoas da mesma classe social, da mesma origem, do mesmo bairro, da mesma identidade de gênero. É, portanto, nesse âmbito onde podemos, entre pessoas diferentes, compartilhar ideias. Eu acho que há políticas culturais que seguem por esse caminho, reconhecendo as necessidades, mas também as capacidades culturais de cada pessoa e promovendo o direito cultural como uma responsabilidade coletiva. Quem tem mais poder tem, portanto, mais responsabilidade, mas o sistema que pode garantir a equidade da política e da vida cultural não é apenas nas grandes instituições culturais. É possível que cada um de nós se ocupe do nosso espaço político, comunitário ou cidadão buscando essa equidade. E o que significa isso? Que nós precisamos nos perguntar quais as condições sociais, políticas, econômicas precisam mudar para que cada pessoa e comunidade consiga viver aquilo que considere mais culturalmente valioso. Também acarreta efeitos nas políticas econômicas, sociais, nas políticas de saúde. E, seguramente, se é difícil para nós trabalhar juntos o sistema cultural e educacional, também vai ser difícil nos coordenarmos com outras áreas de intervenção na cidade, mas isso é decisivo. Por último, acho que deveríamos fazer um exercício de autocrítica no setor cultural, principalmente hoje que eu estou compartilhando espaço com pessoas que trabalham e vivem o âmbito cultural e o âmbito social, que estão interrelacionados. O exercício de autocrítica desse setor cultural é fundamental para entender que direitos culturais têm muito a ver com a democracia e que a cultura ou a vida cultural é apenas uma peça do sistema de direitos humanos e sociais. E, portanto, é fundamental sairmos da própria autorreferência se estivermos falando de cultura. Quando avança a democracia, avançam os direitos culturais. E vamos continuar trabalhando nesse sentido, de modo coordenado, para que nós que trabalhamos e vivemos esse desenvolvimento de políticas culturais tenhamos isso em conta. E eu gostaria de fechar com uma história curtinha que tem a ver com o que aconteceu com este escritor. Eu não sei se vocês conhecem, Kurt Vonnegut, o que aconteceu com ele em 2006 em Nova York. Uma professora de um centro de educação secundária, instituto, propôs aos alunos que escrevessem uma carta ao seu escritor ou escritora favorita e convidá-lo para vir à escola deles para dar uma conferência. Muitas cartas foram enviadas, mas apenas a dele teve resposta, Kurt Vonnegut, mas nesse momento ele já tinha 84 anos e, de acordo com as suas palavras, parecia uma iguana. Então, em lugar de ir dar essa conferência, Vonnegut decidiu enviou uma carta de volta a esses alunos. E a carta aqui está, eu não vou ler a carta, porque vocês podem consultar depois, mas eu quero compartilhar um pequeno vídeo de um ator que está começando, no qual ele lê a carta. E com isso, fechamos. November 5th, 2006. Dear Xavier High School. 5 de novembro de 2006, queridos Xavier High School e senhoras Perry, McFeely, Batten, Moran e Conjusta. Eu agradeço a todos por essas cartas tão amáveis e para um velho como eu
eu acho que não posso ser visto em público, porque eu estou parecendo uma iguana. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês também não tomaria muito tempo. Então, a minha sugestão é: pratiquem qualquer arte. Música, cantem, dancem, desenhem, pintem. Façam poesia, ficção, ensaios, reportagens. Não importa se de boa qualidade ou não, não para ganhar dinheiro nem fama, mas para experimentar a sensação de se transformar em alguma coisa, para encontrar o que vocês levam dentro. E eu estou falando sério, comecem agora mesmo, façam arte e façam arte o resto da vida. Façam um bonito desenho, um desenho engraçado da senhora Lockwood, da professora. Dancem no caminho de casa, cantem no chuveiro. Façam uma carinha no purê de batata. Finjam que são o Conde Drácula. E esta tarefa é para esta noite. Eu espero que a senhora Lockwood reprove vocês se vocês não fizerem. Escrevam um poema de 6 versos sobre qualquer coisa, mas com rimas, porque você não joga tênis sem a rede. Então, façam o melhor que puderem. Não mostrem nem recitem para ninguém, nem para a namorada, pais, nem para a senhora Lockwood. Depois vocês rasguem em pequenos pedacinhos e joguem em diferentes latas de lixo. Vocês vão descobrir que já foram recompensados gloriosamente. Vocês experimentaram se transformar em algo e vocês fizeram a sua alma crescer. Que Deus os abençoe a todos. Kurt Vonnegut. Muito bem. Começava, não? Muito bem. E eu comecei com Quino e termino com Kurt Vonnegut, esta apresentação que eu espero que tenha sido inspiradora e que possa gerar debates entre vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Nicolás, com essa conferência, você também nos fez crescer como a cultura, tudo o que a cultura tem para contar, como para crescermos com indivíduos. E eu fico com algumas das suas aulas, e é uma responsabilidade coletiva, e nós temos muito que dizer nesse âmbito e muito o que fazer. E realmente as cidades educadoras, nós agradecemos por essa intervenção e, a princípio, fica muito claro que para tomar decisões, boas decisões, nós precisamos ter mais conhecimento sobre o território. E esse exemplo que você comentou sobre como uma cidade se preocupa para medir o alcance da sua oferta cultural e se a cidadania está aproveitando. E também isso fica claramente alinhado com o princípio 4, trabalhar para ter acesso a essa cultura, para colocar essa cultura ao alcance das nossas cidades. Agradeço muito a sua intervenção e agora acho que vamos abrir um diálogo com os nossos convidados. Isso vai nos ajudar a ver que o que você propõe já está acontecendo em diversos territórios e, por isso, nós temos aqui 3 boas práticas. Nós temos Montevideo, Katowice e a cidade de São Paulo, 3 cidades diferentes e distantes, mas próximas, nesse compromisso de cidade educadora. Como temos que escolher uma ordem, eu vou começar pela ordem alfabética. E vamos começar por Katowice, então. Temos aqui
um representante da cidade. Está conosco Lucas Kalembasiak, que eu vou apresentar rapidamente, e vocês vão ver que é uma pessoa sempre vinculada ao mundo da cultura e que certamente tem muito interessante a compartilhar conosco. É diretor da Instituição Cultural de Katowice, que também é diretor adjunto desde 2020, faz parte da equipe que levou adiante a candidatura de Katowice como cidade criativa da Unesco e, como a primeira cidade da música da Colômbia, participou da organização de diversos assuntos culturais. E, para quem não conhece, esse é um dos momentos mais importantes da indústria musical no âmbito global, o fato de ser cidade da música. Participou das cidades criativas da Unesco em 2018 e começou a sua carreira como jornalista cultural em jornais importantes da cidade de Katowice e esteve a cargo da seção cultural entre 2006 e 2011 e é autor de inúmeros artigos e editoriais dedicados a assuntos de artes visuais e também colaborou com diversos ensaios. Além disso, é colaborador de rádio entre 2008 e 2015. Como vocês veem, pelo currículo, é uma pessoa muito polifacética e vou passar a palavra a Lucas para que nos apresente o projeto da Orquestra Popular da Universidade de Katowice. Muito obrigado. Bom dia ou boa noite para os que já estão do outro lado do globo. Eu agradeço pelo convite para participar aqui com estes projetos que estamos realizando em Katowice. E eu quero primeiro apresentar a vocês os antecedentes. Katowice é uma cidade pós-industrial e desde 1989 a economia estava baseada basicamente na indústria, e um dos aspectos positivos é que nós temos muito orgulho da nossa orquestra, porque quase toda mina tem a sua própria orquestra. Então, temos centenas, milhares de pessoas, eu diria, que tocaram músicas nessas orquestras e bandas. O que significa que há centenas de famílias e muitas outras pessoas que já tiveram contato com isso. A música dos instrumentos de metal já é ouvida desde 2015, desde que Katowice é uma membro orgulhosa da cidades de música da Unesco. É por isso que nós acreditamos que a música é uma ferramenta muito poderosa para conseguir a mudança social. É um modo de melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, de desenvolver as pessoas no nível interno e no nível social. E, por isso, criamos um projeto, a Orquestra Popular da Universidade de Katowice. Temos muitos participantes da Espanha, o que é muito interessante. E isso acontece porque o projeto se inspirou em muitos companheiros da Catalunha, dentro do âmbito do projeto Eurobard. Nós começamos esse projeto da Orquestra Popular da Universidade de Katowice há 3 edições. A terceira está em andamento. E sobre a Orquestra Popular da Universidade de Katowice, são 3 áreas importantes. A primeira
é que os mais importantes acontecem em centros de ensino fundamental de Katowice. Nós começamos com 2 e agora já ampliamos para 4 centros de educação primária, de educação fundamental. Nós escolhemos, em primeiro lugar, os bairros que podem ser denominados como bairros vulneráveis ou com desvantagem, bairros desatendidos. E isso se torna muito importante para nós. O que nós fizemos foi apresentar as equipes aos professores, ao corpo docente, nas aulas de 2º a 5º ano. Estamos falando de crianças entre 7 e 15 anos. Nessas aulas, 2 tipos de instrumentos são usados. O trompete, e como vocês podem ver pela foto, não se trata só de aprender ou ensinar a tocar os instrumentos. Não estamos procurando virtuosos, esse não é o nosso objetivo, criar virtuosos. O que nós buscamos é oferecer às crianças a oportunidade de conhecer o instrumento, de cooperação, de focar a atenção em um grupo, que é algo que acontece muito entre crianças e adolescentes. E hoje em dia, há outro aspecto muito importante, que é a integração de crianças de outros países. Como vocês sabem, somos vizinhos da Ucrânia, em Katowice. Há muitos imigrantes e muitos refugiados que chegaram e escolheram a nossa cidade para viver. Então, nós estamos com essas crianças da Ucrânia nas nossas escolas fundamentais. E essa lição de música e essas lições de trompetes são muito populares entre os mais jovens, entre os pequenos. E agora nós sabemos que há mais de 2.000 crianças participando desse projeto nos últimos 4 anos. E esse tipo de bloco, de área é importante para nós também, porque entra dentro do sistema educacional artístico do sistema educacional polonês, porque sempre é uma área um pouco negligenciada. Então, podemos dizer que são negligenciadas mesmo. E, com estas lições, nós damos às crianças essa oportunidade fantástica de contato com a música e com executar a música. Há muito a ser feito dentro desse, como o senhor Vonnegut falou na apresentação do Barbieri. Então, não é questão não é ser bom ou ser ruim, é exatamente o que estamos tentando fazer. Our young participants and our young citizens. We are also inviting parents and their children for separate workshops. Também convidamos os pais para participarem do workshops na nossa instituição do Katowice Gardens. Temos trompete e a segunda parte na universidade, da orquestra da universidade, e a terceira parte, que não é menos importante, são os ateliês para os adultos. Adultos que nunca tocaram um instrumento, nunca pegaram num instrumento, nunca tocaram nada e aprendem a tocar trompete como amadores, a nível de amadores. Portanto, isto é a terceira parte do programa da nossa universidade, para preservar e conservar este património tradicional das bandas de bronze. E para nós é uma oportunidade muito especial de organizar concertos
para podermos tocar na cidade e na região, nas escolas, e é também uma grande oportunidade de entrar em contacto com músicos profissionais que são embaixadores do nosso projeto. Portanto, é muito importante manter a tradição, é muito importante também dar oportunidade às pessoas de participarem nestes ateliês ou nas escolas, e também organizamos workshops durante o verão para que as crianças possam participar deste projeto. E no fim do ano, então, da nossa universidade, reunimos todos os estudantes e crianças e adultos e reunimos-nos todos num palco. Convidamos também orquestras profissionais e artistas profissionais para virem tocar ao vivo perante o público. E assim eles podem apresentar os resultados do seu estudo às pessoas. E para encerrar a minha apresentação, vou-vos mostrar agora o concerto. Isto foi gravado durante o concerto do ano passado e gostaria de pedir aos técnicos para, por favor, mostrarem o filme muito rápido do nosso concerto de fim de ano. Como ouviram, estas crianças encontram-se e treinaram durante uma vez por semana, durante 2 meses. E se por acaso estiverem aqui por perto, estão todos convidados para o concerto de dezembro, daqui a 2 semanas. Obrigado pela vossa atenção e muito obrigado pelo convite também. Muito obrigado, Lucas, por esta apresentação da vossa vida cultural e musical. Estas oportunidades dadas a estes chicos e chicas, estas oportunidades que estas crianças e adultos têm vão com certeza melhorar a sua qualidade de vida. E não só a sua qualidade de vida pessoal, mas também esta oportunidade de poderem mostrar aos outros aquilo que aprenderam, e são experiências memoráveis que não se vão esquecer nunca e vão ter com certeza um impacto muito positivo na sua formação enquanto pessoas. E ver esse concerto, de facto, é uma experiência muito especial, que não deixa ninguém indiferente. Muito obrigado e dou agora a palavra ao nosso convidado da cidade de Montevideo, uma pessoa que passamos então ao Sr. Alberto Rivero, ator, maestro, realizador, professor, dramaturgo, humorista e ensina na Escola de Arte Dramática Margarida Xirgu, EMAD,
desde 1995 e realizou uma pós-graduação artística na Escola de Cinema de Uruguai, realizou cursos de aperfeiçoamento no Conservatório Superior de Arte Dramática de Paris, foi professor de teatro e também no Centro de Teatro do Oprimido de Paris e também no Teatro do Soleil, Cirque du Soleil, e participou da direção de cultura do Ministério da Educação e Cultura entre 2006 e 2008 e atualmente é conhecido como Instituto Nacional de Artes da Cena Dramáticas. Foi diretor artístico da Escola Multidisciplinar de Arte Dramática de 2009 2011 e é professor também da cadeira de prática profissional e ateliê de aproximação na direção da EMAD desde 2006 e tem agora a palavra para nos apresentar algum dos projetos de Montevideo na sua cidade. Bom dia a todas e todos e boa tarde, conforme o sítio do mundo onde se encontrarem. E é uma honra que nos tenham convidado para partilhar da nossa experiência, da nossa secretaria e do trabalho que nós temos desempenhado ao longo dos anos. A minha apresentação chama-se Bitácoras Sensíveis, porque faz parte de um projeto que é uma exposição da nossa secretaria instalada no Museu icónico da cidade de Montevideo, da cultura e que inclui esta apresentação e esta exposição de 12 ateliês no mesmo espaço. Isto é, o desenvolvimento, os slides não estão a avançar. Sim. O nome desse espaço é central para poder explicar o conteúdo do trabalho da nossa secretaria. O conceito de cidade educadora pareceu-me muito interessante e também o conceito de cidade utópica. Uma cidade que se projeta para além do tempo, para o futuro, como dizia o Nicolás, da parte política, como lutar contra as desigualdades. E a mim interessa-me pensar que isto é a longo prazo. Nós aqui, com estas iniciativas das esquinas, pomos o homem, o indivíduo, no centro do nosso projeto e pensamos numa projeção no futuro desta vida através de um pensamento artístico. As utopias constroem-se a meio caminho entre nós outros e a alteridade e os outros. Nós, em 2023, organizamos 188 ateliês de teatro, de outras modalidades de música, de percussões, uma infinidade de eventos com o apoio, com certeza, da Câmara e das prefeituras. E o objetivo é para sublimar os processos interiores para que os indivíduos que não têm um acesso sistemático à vida cultural possam traduzir os seus processos interiores para algo de exterior.
Passamos ao slide seguinte. Este processo de descentralização cultural começou na década de 80, 1980, quando o município começa a pensar na descentralização cultural. Em todo o território, o trabalho que é feito em todo o território para decidir com os habitantes locais quais eram os eventos, quais eram os workshops e os ateliês que tinham de ser criados para a população. Aqui temos uma grande quantidade de ateliês e aqui há uma transformação neste esquema que eu vou explicar da forma menos aborrecida possível. Temos a Secretaria da Descentralização Cultural, que é formada por estas secções, o programa Esquinas, o Sacude, que é um espaço cultural de saúde, outro espaço cultural que é o Cresce, que foi inaugurado em 2019 e que também é um projeto de cultura, saúde. E depois temos também 22 ateliês em que participam pessoas que trabalham em associações sociais, em centros culturais, e o Verde Claro, que está em realização e que vai ser inaugurado no próximo ano. Esta secretaria é constituída também pelos os níveis territoriais e, segundo o primeiro nível político, está ligado aos espaços culturais e aos centros culturais. E aqui é o primeiro contacto com a cidadania, com os cidadãos. E temos aqui a ligação com os vários atores do território. Temos a parte da comunicação e a parte de política. Este trabalho está articulado também com os enclaves culturais. São cerca de 100 enclaves culturais e estão ligados com os municípios que são o terceiro nível político da cidade de Montevideo. E passamos agora ao próximo slide. O nosso objetivo é aprofundar a democracia, desenvolvendo a participação e a cooperação de entidades e cidadãos. Portanto, nós queremos capacitar os vizinhos e as vizinhas dentro da atividade cultural. E por isso é que usamos este tema. Nós encaramos os cidadãos como uma entidade central para o nosso trabalho a nível da Secretaria. E queremos, com certeza, gerar canais de decisão, consolidando espaços de organização que se expressam na sociedade. Esta igualdade como objetivo utópico, como dizia Nicolás, muitas vezes está afetada e bloqueada pela vida política. E isto faz com que, muitas vezes, nós somos limitados por esta situação. E temos agora o slide seguinte, em raiz, que é mostrar e partilhar estes museus. E passamos à seguinte imagem. Aqui temos a exposição, onde há completamente todas as gerações que convivem, meninos, meninas, adultos, expressões
variadas. Trabalhamos muito este ano sobre o autorretrato, sobre a visão que as pessoas têm dos aspectos sensíveis e a percepção que nós temos do lugar onde vivemos. E criamos espaços de encontro de entidades diferentes e da diversidade. E nós queremos alimentar a possibilidade do encontro para fazer com que a diversidade se possa encontrar. E nós queremos que haja, de facto, o encontro entre nós próprios e os outros, e a alteridade. A importância dos centros culturais, para nós, tudo aquilo que é uma entidade cultural, os centros, complexos, espaços culturais, todas estas entidades podem desenvolver o encontro de todas as pessoas entre si. E por isso é que temos esta quantidade tão grande de ateliês, porque desde março até dezembro nós conseguimos movimentar 3.500 pessoas entre todos os nossos ateliês que participam destes ateliês. E tudo isto através das atividades artísticas que podem ser desenvolvidas ou pessoalmente, individualmente ou de forma coletiva e comunitária. Para nós é fundamental o trabalho que é feito nestes espaços para manter a sua particularidade também, porque cada espaço cultural tem a sua especificidade. Por exemplo, uma banda de percussões num bairro faz viver as pessoas todas à roda desta atividade. Aqui temos uma série de fotos que ilustram e são uma expressão destes espaços culturais. Por favor, pode passar para o próximo slide. O espaço público, a praça. Nós não só festejamos no território. Durante a pandemia, e depois encerro a minha apresentação, durante a pandemia, nós decidimos capacitar o espaço público e habilitar o espaço público como espaço comunitário. Não só continuamos os nossos ateliês a nível virtual, nós já tínhamos em 2018 centenas de ateliês e por isso quisemos continuá-los e queríamos que eles se continuassem a desenvolver no território. E logo que saímos da pandemia, utilizamos o espaço público e fizemos as milongas das esquineras. A primeira foi virtual e depois foi nas praças, nos bairros. Nós ocupamos as praças para que as pessoas pudessem dançar, pudessem aproveitar do seu território, do território público, e para que pudessem encontrar-se com os outros. E em fevereiro de 2022 desenvolvemos o projeto das esquinas e em 2023, todos os dias do mês de fevereiro, organizamos longas e festas, para que todos possam participar com percussões, e a defesa destes espaços públicos foi a nossa bandeira, porque isso gera igualdade, gera diversidade, gera convívio com os outros e permite que este espaço se torne coletivo e permite-nos sair do nosso espaço particular e privado. Muito obrigado pela atenção. Alberto,
Muchísimas gracias a ti. Alberto, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar conosco este projeto tão interessante, transmitir essa ideia da transversalidade, essa combinação entre saúde, esporte e cultura. Nós temos margem para explorar tudo isso e gostei muito dessa ideia de ocupar as ruas, de levar a cultura até as pessoas, de nos retirar dessa zona de conforto. Gostei muito de ouvir quando você falou de eventos interiores que se transformam em uma oficina, em um seminário, em uma festa na praça. E a ideia de criar espaços de encontro em Montevidéu e trabalhar o olhar sobre nós mesmos para poder acolher o próximo. Foi realmente muito inspirador e ficamos muito agradecidos que você tenha aceitado este convite para compartilhar essa ideia conosco. E agora, nós vamos passar a palavra para a senhora Roseli de Carvalho, que vai nos apresentar o projeto da cidade de São Paulo, como esses espaços de cultura, de esporte, de educação, são também espaços de oportunidade. Roseli Marceli Santos é coordenadora desses centros educacionais unificados na Secretaria Municipal de São Paulo, é pós-graduada em pedagogia e licenciada, formada em educação física, trabalha com educação superior, gestão escolar e trabalha na rede municipal de ensino há 37 anos como mestra, como diretora escolar, como coordenadora e assessora e atualmente está realizando um mestrado em políticas públicas. Roseli, a palavra é sua para nos explicar esses equipamentos tão fantásticos para revisitar essas ideias, porque nós sabemos que esse seu projeto nos comoveu muito e deixou muito claro como é a vontade da Municipalidade de São Paulo, da Prefeitura, de se aproximar do povo, de chegar até os bairros, não só desfrutar da cultura, mas também experimentá-la em primeira pessoa. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar um pouco sobre os céus. Nós, dos céus, numa grande metrópole que é São Paulo, são colocados em pontos estratégicos para oportunizar as comunidades que estão em vulnerabilidade. O céu, ele é um instrumento que oferece cultura, educação, esporte e lazer, porque ele é pensado em uma concepção de educação integral. Então, você sabe o que é o céu? Seguinte. O céu é um centro educacional unificado, onde tentamos a todo momento oferecer atividades tanto para a comunidade escolar quanto para a comunidade do entorno. Seguinte. O céu, ele não é uma grande escola, ele é mais do que isso. Lá no céu, nós temos a SEI, a EMEI, a EMEF e o CIEJA. E, além disso, o céu também oferece seguinte, a Unicel. A Unicel é a Universidade do Céu. Ela oferece a toda a comunidade cursos reconhecidos pela graduação. Está ligada ao nosso CAPES e ao nosso MEC. E são oferecidos diversas modalidades de graduações e cursos à distância para os munícipes.
Temos também, dentro do céu, a área da cultura. Por quê? Porque a cultura, ela é super importante, porque ela conversa com os valores, com as tradições e modifica os comportamentos. Pensando dessa maneira, através da cultura, é que podemos compreender diferentes grupos. Ela é essencial como expressão artística, como inovação. E a cultura também nos faz transmitir conhecimento através de gerações. Por isso, todos os céus têm teatros. E nos teatros apresentamos diversos espetáculos artísticos, circenses e de todas as naturezas que venham colaborar com a formação do cidadão. No teatro, também, nós privilegiamos as pessoas profissionais, os artistas profissionais, mas, acima de tudo, encorajamos os artistas do próprio território. Temos também cinemas, que é uma parceria onde a comunidade pode ir assistir filmes, realmente sessões que estão postas em lugares que não são gratuitos. E o céu são sessões de cinemas com filmes de atualização. Dentro do céu também temos bibliotecas. As bibliotecas oferecem, além de empréstimos, pesquisas, saraus, rodas de conversa, contação de história a toda a comunidade, tanto escolar quanto do território. A biblioteca é aberta para o público e incentiva a leitura e a produção de textos e outras atividades. Aí agora falamos um pouco do esporte no céu. O esporte do céu. Temos piscinas para atender a comunidade, tanto no momento de lazer, essa piscina é aberta para a comunidade, como também com aulas propostas por profissionais reconhecidos da área de educação física, como o treinador físico ou professor de natação, que vai desenvolver junto à comunidade as primeiras contatos com o meio aquático até a aula de hidroginástica. Por quê? Porque o céu atende de 0 a 99 anos ou mais. Ou seja, de 0 até a idade que a pessoa queira frequentar. Fora isso, nós temos as quadras esportivas. As quadras são oferecidas todas as modalidades de esporte gratuitas à comunidade. Fora as modalidades de esporte, a comunidade também, ao final de semana, pode ter empréstimo desse equipamento e participar livremente com seus pares. Temos nessas quadras campeonatos e, fora isso, também oferecemos no céu todos os tipos de aula, de ginástica, de dança, de lutas. Por quê? Porque existe um conselho gestor onde a comunidade participa e solicita qual atividade que o céu não oferece que eles gostariam de fazer. E o céu vai buscar e proporcionar esta comunidade para que se tenha essa relação com o equipamento público. Isso é fazer gestão pública, para que cheguem lá mesmo nas áreas de vulnerabilidade e atendam a todos. Por quê? Porque nós somos todos sujeitos de direitos e deveres. Temos também os espaços de lazer. Temos pistas de skate e nesses espaços de lazer a família fica livre para circular nesse complexo. E além de grande, ele é muito bonito e harmonioso. Seguinte. O céu também apresenta pista de skate, onde temos aulas comunitárias, ensinamos as crianças e os adultos a andarem na pista, como também temos treinamentos para atletas futuros. Temos dentro do céu o Centro de Língua, que ensina diversos idiomas,
e oferece à comunidade um grande processo de aprendizagem. Temos também as Fab Labs, que são vários laboratórios de tecnologia que, com máquinas específicas, transformam tudo o que o cidadão pretende em objetos em 3D, que é a inovação que nós temos como conexão a essa parte toda virtual e de tecnologia. Não podemos esquecer, temos as cozinhas experimentais. Temos cozinhas montadas para oferecer curso para que as pessoas façam e retornem ao mercado de trabalho, que vire aí um empreendedor. E ele pode estar fazendo esses cursos junto aos seus pais e divulgando o seu trabalho na própria comunidade ou na extensão da cidade de São Paulo. No CEL, também temos os telecentros. Os telecentros ensinam todos, desde o princípio básico de como lidar com esse ambiente virtual, como lidar com a máquina, com o computador, com o ambiente da internet, e assim ele facilita o quê? Que as pessoas não andem na contramão, que as pessoas se reconheçam como são importantes, porque os céus só existem para atender as pessoas. E temos a Bebeteca, um espaço criado para os bebezinhos terem autonomia. A gente já começa, desde pequeno, a dizer: vocês são sujeitos de direitos, têm deveres, mas vocês têm autonomia para construir o seu próprio caminho. Seguinte. Temos atividades culturais, shows de artista por notoriedade, teatros, aulas de música, atividades esportivas, aulas de diversas modalidades, empréstimos de quadra e uso das piscinas. Seguinte. Os céus são gratuitos, estão abertos, ninguém paga nada, é só chegar. Seguinte. E uma coisa que nos chama a atenção: os céus estão de portas abertas todos os dias da semana, das 7 às 22 horas, sábado e domingo e feriados, ponto facultativo. Sábado e domingo, das 8 às 20, feriados das 8 às 18. Ou seja, respeitando a especificidade e o horário de cada público, todos têm direito a frequentar. São criados diversos ambientes de reflexão e de construção coletivas para que possamos atender todas as nossas comunidades. Seguinte. Nós temos agora 58 céus espalhados em todas as regiões de São Paulo. Pegamos todas com as suas vulnerabilidades e principalmente respeitando cada território. Porque o céu, ele trabalha em cima de 3 pilares: da educação integral, da equidade e, acima de tudo, da inclusão. Seguinte. Aí nós temos alguns contatos que vocês podem estar acessando para ter. Toda a semana sai na nossa prefeitura, Secretaria Municipal da Educação, um portal onde aparecem todas as atividades e eventos propostos por cada céu da cidade de São Paulo. E o que a gente pode dizer é que, seguinte, o céu é nosso. O céu é feito para a comunidade participar. É oportunizar essa comunidade ao crescimento. E é isso que a Secretaria Municipal propõe. Uma grande conexão. E agradeço muito à Cidade Educadora por todos os ensinamentos e práticas que trocamos. E só assim é que construímos um trabalho conjunto, pensando no bem comum. Muito obrigada.
Muchísimas gracias. Muito obrigada. Muchísimas gracias a ti, Roseli. Muito obrigada, Roseli. Foi um prazer ouvir você. Depois de todas essas oportunidades e todos esses espaços que são os céus, por sua sigla significa céu, né? Em espanhol, cielo, e são essas 3 missões que vocês propõem: educação, equidade e inclusão. Isso fica palpável em cada uma dessas atividades, em cada um desses 50 e tantos espaços. E eu quero agradecer também a todos os convidados que seguiram direitinho os tempos. Isso nos deixa uma margem para continuar dialogando, aprendendo e focando em essas questões que tenham podido ficar no ar ou que ainda faltem esclarecimentos, e por isso eu vou começar passando a palavra para Nicolás, para que você possa propor uma pergunta a cada um deles, e depois nós compartilharemos as perguntas que foram chegando, perguntas do público, e assim nós aproveitamos um pouco mais os convidados. Nicolás, a palavra é sua. Nossa, isso acontece com os bons alunos, que eles fazem um trabalho que para nós são mais desafios pessoais que a possibilidade que vão além, e eu fico muito agradecido de compartilhar este espaço. Eu tenho muitas perguntas, eu vou começar por uma, e eu vou fazer, vai ser um pouco capcioso, eu vou fazer uma pergunta geral, e tem uma pergunta geral que eu tenho uma curiosidade que tem a ver, eu não sei se vocês querem falar, com os desafios pendentes ou ideias que não acabam não funcionando como nós esperávamos, ou seja, esse olhar de aprender e de ter autocrítica, eu acho que isso pode gerar um conhecimento muito interessante para compartilhar com o resto da rede, de quem participa realmente das nossas iniciativas, o que vocês buscavam que pudesse participar com esse objetivo, se as condições e a situação de vulnerabilidade de muitas das comunidades realmente permitirem formar parte desses processos, ou se é uma barreira muito significativa. E, definitivamente, outra pergunta seria, quem decide os passos importantes? É a instituição pública ou as decisões são compartilhadas e negociadas e é mais democrática do que nós poderíamos imaginar? Então, são perguntas que, se alguém quiser pegar, para o Lucas, eu tenho uma pergunta bem específica, que tem a ver com a ideia de que até que ponto o projeto supõe uma cooperação real entre pessoas que, na verdade, são tão diferentes, personalidades da música, alunos e alunas que estão aprendendo e que têm as suas capacidades, que são convocadas pela primeira vez a uma atividade desse tipo, agentes mediadores que realmente conseguiram uma cooperação entre agentes e pessoas tão diferentes, ou ainda é um assunto pendente de avançar? So let me answer to your question. Vou responder I was asked as a first. à sua pergunta. Tem toda a razão. Um dos grandes desafios com que deparamos é criar um ambiente, uma envolvente, onde se encontram tudo, as crianças, profissionais, os pais, os alunos,
E nós foi uma coisa nova introduzir a música. E todas as pessoas tiveram que perceber aquilo que se estava a passar. Por exemplo, as crianças voltaram para casa com um trompete ou com um instrumento. Portanto, foi um desafio ao princípio, de facto, e o aspecto emocional foi muito importante. As crianças estavam muito entusiasmadas e conseguiram convencer os pais. E quando vim as crianças no último nível do projeto, essas crianças percebem perfeitamente qual é o seu papel na orquestra. E o outro desafio que ainda temos de resolver é que nós queremos aumentar, promover este projeto para outras cidades, mas há problemas de organização ligados à organização e muitas vezes deparamos com obstáculos mesmo. Portanto, não é assim tão fácil, porque é um projeto que exige meios em termos de organização enormes e também financeiros. Portanto, passo a passo, nós vamos tentar desenvolvê-lo e estendê-lo, expandi-lo no próximo ano. Mas este projeto é, no fundo, um processo, é um work in process, não é um produto acabado, é um processo que continua. Muito obrigado. Falou de dois aspectos importantes. O senhor falou no financiamento, que é importante que haja meios e fundos para poder financiar tudo isto, e é preciso que as políticas também sejam financiadas. É preciso escolher e decidir qual política vai ser financiada em detrimento de outras. Portanto, os projetos podem ser muito inovadores ao princípio, mas depois não têm pernas para andar. Depois é difícil mantê-los e fazê-los e promovê-los também noutros lugares. E para o Alberto, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte: a capacidade real da descentralização. As esquinas são espaços na margem, nas periferias, e por isso, até que ponto é que as esquinas conseguiram criar novas centralidades com propostas de centralização? Portanto, ao criar capacitação com as vossas esquinas, desenvolveram com certeza a cultura. Por isso, até que ponto é que isto se tornou real? Há um problema com o áudio. São duas perguntas muito grandes. E eu vou responder às duas. Parece-me que é importante desenvolver ambas as partes, porque estão tão interligadas que é impossível separá-las. E se eu só tenho 5 minutos para responder, vou ter que responder. A forma em que o trabalho em termos de conjuntura foi feito, isto prende-se com a minha formação, com o meu passado. Eu sou ator de teatro, por isso eu sei aquilo que falta.
normalmente estou mais preocupado com aquilo que falta, e falta muito. O que é que falta para desenvolver políticas sociais, culturais deste tipo? Nós queremos que o poder saia da centralidade. Queremos criar espaços. E isto vai levar muito trabalho de muitas intervenientes da sociedade. E isto implica também financiamento público para que isto possa acontecer. Portanto, para criar estruturas públicas é preciso dinheiro público. E sem fundos públicos não se podem levar avante políticas. Por isso, durante muitos anos, estou a falar da década de 80, começou este espaço de descentralização na década de 80. No Uruguai, nessa década, havia uma enorme divisão entre as forças políticas. O governo central, havia os partidos centrais e depois havia outro partido no município de Montevideo. E os conceitos ideológicos, sociais, políticos, económicos e sociais tinham que ser trabalhados. Desde 2005, o governo de Uruguai, o primeiro, o segundo e o terceiro níveis de governo em Montevideo estava nas mesmas mãos. Por isso, houve um aumento do dinheiro público, de verbas públicas, e também o financiamento, as políticas nacionais tornaram-se mais transversais e aí conseguimos trabalhar a ideia da descentralização. Para além disso, havia um movimento social presente no território que era extremamente forte e potente. Esse movimento que pensa na cidade utópica, no país utópico. E, ao longo do tempo, aprendeu-se muito das políticas públicas, do seu desenvolvimento, e aí criou-se a prática das organizações sociais. Portanto, homens e mulheres que apoiam e levam avante estes espaços culturais de que eu falei. Em 2019, houve uma mudança no primeiro nível do governo e segundo e terceiro níveis também. E isto, o que aconteceu foi que essa transversalidade que havia a nível económico em Montevideo acabou e houve um corte bastante grande, cerca de 20% das verbas, dos financiamentos. E por isso houve uma perda e houve um abrandamento deste trabalho a nível de em várias áreas. E, portanto, isto veio também complicar a tomada de decisões. Mas essas entidades como o Sacude, o Cresce, que estão ligadas entre si e que estão ligadas aos municípios e também à vizinhança, aos locais, às pessoas. Portanto, este trabalho foi levado avante entre todas estas entidades e isto permitiu-nos criar muitos espaços onde a tomada de decisão é de facto coletiva. E isto é uma coisa que tem de ser consolidada. Queremos manter, reforçar e consolidar, porque isto é fundamental, porque só assim poderemos pensar na utopia das cidades, para que cada pessoa saia do seu interior para ir ao encontro do próximo. E nós aqui agora estamos a encerrar a programação dos novos ateliês que vão ser apresentados para o ano. E estamos
trabalhar com 100 espaços culturais a vários níveis e também com os municípios e com a vizinhança, com os cidadãos. E com eles, todos juntos, discutimos das possibilidades que temos para poder criar esses ateliês transversais. Portanto, não falta muito, mas, no entanto, ainda há muito trabalho para completar com o território. Obrigado. E ultrapassei os meus 5 minutos de palavra. Não faz mal. Muito obrigado pela sua resposta e pelas coisas tão interessantes que disse, desta capacidade de criar estas realidades. E para a Roseli, gostaria de lhe fazer uma pergunta. E, no caso dos céus, existem de forma consolidada há mais de 20 anos uma política educativa que tem uma linha coerente. E qual é o impacto, Roseli, que têm visto a vossa política, que tem os céus nas comunidades, nas pessoas que estão em situações de fragilidade, das pessoas mais vulneráveis, mas que têm capacidades, conhecimentos para partilhar? Portanto, como é que isto ocorreu? Este intercâmbio dos últimos 20 anos do vosso trabalho, qual é o impacto destes contatos? Se faz favor, em 5 minutos, eu sei que não é fácil, mas se conseguir dizer tudo isto em 5 minutos, obrigada. Não é fácil, mas eu posso te dizer que o céu, já com esta concepção, o primeiro é um grande desafio, fazer com que a comunidade se reconheça como pertencente a esse espaço público. Quando a comunidade se reconhece, o que nós notamos? Uma grande mudança de comportamento. Eles passam a ser mais críticos, porque eles têm um espaço para a fala. Isso impacta de maneira geral o território, porque vai um falando com o outro, e um e o outro vai procurando mais o céu. Por quê? Porque dentro dos céus, nós temos o que chamamos de instâncias participativas, que é onde a gente reúne vários atores desse complexo, desde as nossas gestões até o município. E é aí onde nós tentamos ter as tomadas de decisões. O que acontece no impacto da comunidade? A gente já tirou da comunidade muitas pessoas com relevância já para o mercado de trabalho, para a arte, para a cultura, e muitos aproveitam esses espaços e vão para o centro também da cidade, lugar bem distante para as periferias, onde eles se desenvolvem. O nosso impacto é também trabalhar na comunidade a questão dos direitos humanos. Eles buscam, porque nós temos céus que são polos de direitos humanos, e eles buscam orientações dos seus direitos. E a partir da colocação de cada um, nós do céu nos propomos a encaminhá-los aos órgãos responsáveis. Nós trabalhamos no impacto porque nós temos um currículo da cidade. E nesse currículo da cidade está previsto a continuidade de todas as ações educativas. Então, o céu, ele se torna, em sua essência, cada espaço como um espaço pedagógico, de ensino e de aprendizagem e orientação. Todas as comunidades nós temos o valor quantitativo, que aumenta a cada ano. Então, para ter uma ideia, os céus passam, no mínimo, por dia, 3.000 pessoas. E num evento, muito mais. E aí, uma pessoa, como o céu é territorial,
as pessoas também podem migrar de um céu para outro. Quando que a gente nota que o céu foi absorvido pela comunidade? Pelo nosso programa que temos de recreio nas férias. Durante as férias escolares, as crianças ficam no céu. E nós temos um recreio onde nós atendemos nos céus as crianças com refeições e todas as atividades previstas, esportiva, educacional. E fora isso, a gente vê a participação da comunidade nas grandes assembleias, quando são chamadas a questionar e sugerir o seu território. O desafio é grande, porque muitas comunidades ainda precisam entender que o céu é deles, que não é um espaço fora deles, é no contexto deles, por isso que o céu foi criado. Então a gente percebe que a cada momento a gente tem mais e mais alunos se aproximando da questão da cultura, da questão da arte, da questão do esporte e se tornando aí, né, pessoas que exercem realmente o seu valor democrático, a sua democracia, a sua cidadania. E, acima de tudo, o céu tem a concepção de uma palavra única para qualquer um que adentra: respeito. Respeito a toda a nossa diversidade e ao seu individualismo. Muchísimas gracias, Rosely. Muy claro también. Muito obrigada, Rosely. Ficou muito claro do modo que vocês estão trabalhando para medir o que está acontecendo. Eu não sei, Marina, se temos mais tempo para perguntas ou como continuamos. Eu acho que nós vamos agora tentar responder as perguntas do público que vão aparecer aqui na tela. Temos uma. Essa é para você. Em que medida uma avaliação participativa, pesquisa, ação com diferentes agentes e comunidades vai ser essencial na construção de políticas culturais e educacionais transformadoras e esperançadoras? É realmente um tema, como o Alberto disse, eu vou tentar ser breve, porque é fundamental entender. A avaliação é um direito no sentido de conhecer os resultados de uma política pública e um direito da cidadania e das comunidades para poder participar e entender o que está acontecendo. Então, realmente, eu confio muito e acho que pode ser um instrumento para coordenar melhor pessoas, organismos e comunidades que vêm de mundos e saberes diferentes, mas também é um desafio que pode ser conflitivo, porque é preciso ter um objetivo equitativo e não de perseguir uma comunidade ou uma política para ver o que foi feito mal. Temos que entender que precisamos entender a nossa avaliação para entender e melhorar e a equidade e o trabalho. Nós podemos avançar com isso, com um processo de melhora. Precisamos ser responsáveis e honestos para gerar esta ideia da aprendizagem para todos. Obrigada, Nicolás. Não sei se tem mais alguma pergunta. Essa pergunta eu entendo que é para todos. Que obstáculos vocês enfrentaram nos seus respectivos municípios na hora de garantir o acesso à prática cultural, em especial à população vulnerável? Eu acho que nós já respondemos na primeira rodada, mas como nós recebemos a pergunta, alguém gostaria de responder?
Que dificuldades com que dificuldades vocês se depararam na hora de planejar essas atividades dirigidas ao público em situação de vulnerabilidade? Eu aprofundaria um pouco o que falamos na intervenção anterior. O maior problema é que as pessoas com mais vulnerabilidade são as pessoas que menos se organizam para ter acesso a esses espaços. E também eles têm essa ideia de essa prática cultural não me pertence, não é para mim, e tem a ver com a mistura, com a combinação, como Nicolás mencionou a princípio, entre educação e cultura. E é um projeto de longo prazo que vai unido ao econômico e às políticas que gerem a percepção de que tudo é possível, de que estamos realmente em uma situação contracultural, que tem como consequência um trabalho sistemático, transversal, de diversas áreas, política, educação, cultura, do aspecto social reconhecido, para que possamos fazer que isso comece a se entender. E naquele vídeo que o Nicolás colocou, que é muito sintomático na nossa sociedade, Gandalf é quem faz com que esse texto tenha um valor e possa ser ouvido. Foi muito interessante, porque Nicolás brincou e disse que era alguém emergente. E aí vem o paradoxo que ele falou. Ele falou de uma pessoa emergente. E se essa carta tivesse sido lida por um emergente nas redes, nós não teríamos ouvido. Mas com a voz do Gandalf tem outro olhar, é recebido de outro modo, é mais transversal. E aqueles que trabalham muito na cultura, ou nós que temos direito a um microfone, ou uma tela, o direito a ser ouvido, temos uma responsabilidade social para que isso seja mais visibilizado. Muito obrigado. Algum dos convidados querem acrescentar algo mais? Muito breve. Par de minutos. Muito rapidamente. Um minutinho. Só uma coisa que eu gostaria de dizer, porque o que eu tenho ouvido aqui é a falta de entendimento, mas, na verdade, vocês entendem perfeitamente que a cultura não é só o que nós percebemos como cultura. E, como foi apresentado pelo Nicolás, vocês também incluem ideias que estão relacionadas como a esportes ou culinária, como nós vimos no projeto da Roseli. Não é algo muito popular. Você pode ver até na estrutura das prefeituras, quando separam a cultura do Departamento de Educação. Então, quando fazemos projetos como os nossos, em que combinamos educação e cultura, não é tão fácil. Nós realmente temos que trabalhar com essa ideia de conexão entre os departamentos, entre diferentes partes interessadas, para que possamos entender que esses mundos estão realmente muito conectados. E, por isso, achei admirável esses projetos nas suas cidades, e nós estamos seguindo por esse caminho também, a ideia de seguir em frente com isso. Muito obrigada por essas palavras. Eu não sei se a Roseli quer dizer últimas palavras em 1 minuto ou 2. Quero dizer que a lei da cultura, como foi dito, a gente tem que ter um olhar sensível para essa comunidade, porque ela não está acostumada ainda a frequentar alguns espaços que são dela. Então, isso é uma construção. Nós devemos ter um leque de oportunidades de apresentar. A partir do momento que elas vão participando gradativamente,
percebe-se o quê? Que uma coisa, né, está vinculada à outra. Porque quando a gente fala de céu e de cultura, nós falamos de educação integral e falamos do ser humano na sua essência e tentamos atingir todas as dimensões. E uma delas é se enxergar enquanto cidadão participativo. E isso a gente consegue através de diferentes formas de apresentar essa cultura, né? De diferentes espaços físicos para que ela percorra e se perceba como atuante. E aí sim, nós teremos de retorno uma população muito mais crítica e muito mais pertencente ao lugar. Pues muchísimas gracias a todos nuestros Muito invitados. obrigada a todos os nossos convidados, muito obrigada pelas apresentações, por este diálogo tão interessante. Eu espero que tenha servido de inspiração para todas as cidades que participaram e que amanhã realizem atividades culturais na sua cidade. Esse é o objetivo da nossa celebração. Quero agradecer aos convidados que apresentaram os projetos que estão realizando, mas também tiveram a generosidade de falar das suas dificuldades. Ficou clara a informação da transversalidade, da proximidade e também, em algumas dessas intervenções, ficou claro que essas iniciativas são sempre melhores se são feitas em colaboração com a cidadania. Acho que eu não tenho nada mais a dizer, a não ser que essas experiências nos ajudam a crescer como pessoas, a contribuir para a democracia e para a coletividade. Desejo a todos uma grande celebração do Dia Internacional amanhã e, por favor, nos mantenham informados para que possamos aprender uns com os outros e possamos avançar. Muito obrigada aos convidados e até breve continuaremos em contato.